Olá pessoal, você já prestou atenção ou já se perguntou quem tem problema de coração, tem problema de cardíaco, que infartar, a pessoa morre, parece que tem um horário certo. Não sei se você já percebeu disso. Muita gente tem problema de pulmão, né? E o coração, normalmente morre madrugada, morre de umas 5, 3 horas da manhã até 5, né? 6. Normalmente essa tipo de pessoa está internada no hospital. No UTI mais fácil morrer dessa horário. Preste atenção, né? Se você tem um médico trabalhando em emergência, então reflete, pergunta aí se você é enfermeiro também tem presenciado muito disso. Outro horário curioso é que muita gente morre na rua, no meio-dia, entre 11 a 1 hora no meio-dia, né? Meio-dia mesmo. A pessoa está correndo, andando no calor e de repente morre de infarto. Isso acontece muito também. A pessoa de casa, pessoa em casa, idoso, tem problema de coração, normalmente morre entre 7 a 9 horas da noite. Acabou de comer, deitou e morreu. Tem gente deitou e ligou o ar-condicionado, daqui 2 horas descobriu que a pessoa já faleceu, infelizmente. Então, por que assim? Tem alguma maldição? Tem alguma... Não, tem um horário. A gente, na medicina chinesa, explica muito bem. A gente é como se fosse um relógio. A pessoa fala, peraí, como assim? Porque a Terra é um relógio, né? Tem uma chamada ciclo circadiano que domina pelo Sol, né? Nascimento do Sol e pôr do Sol. Quando você está grávida, né? Você está germinando, né? Está sendo germinado no barriga da sua mãe. A sua mãe já escreveu dessas características. Você já gravou no seu DNA característica do Sol, do ciclo circadiano. Então, não interessa se você acredita, não é questão de você acredita, não acredita. Você é um produto dentro do sistema solar, dentro da Terra. Você é um produto da Terra. Então, você deixa a marca da Terra. Ah, mas a Lua tem a ver? Tem também, porque você nasce no sistema Terra e Lua também. Então, influência a sua emoção. Então, você já foi produzido desse ecossistema. Então, não adianta negar. Ah, não acredito nesse chinês. Não interessa, não é eu estou falando. Esse circadiano já fixo. Então, observando disso, a medicina chinesa, depois de 6.000 anos, eles colocaram um relógio como uma regra interna. Todos os órgãos têm um horário certo, né? Vamos explicar. Por que pessoa internada no UTI morre entre 3 a 5 da manhã mais fácil? Nesse horário é do pulmão. Normalmente, como o UTI é muito frio, a pessoa sofre friagem. Já tem problema de pulmão e coração, vem uma embolia pulmonar, qualquer dessas intercorrências, a pessoa morre. Muita gente em casa, tem gente em casa também, né? Pode morrer desse horário. É comum, né? 5 horas da manhã. Né? A pessoa, quando percebia, às 6, 7, companheira percebeu, né? Já tá frio, a pessoa já tá gelada, já chamou a ambulância, a pessoa chega para falar, não, já faleceu, infelizmente, né? E o coração, né? A gente fala 3 a 5 da manhã, esse é o horário do pulmão. E o que é o horário de coração? O horário de coração mesmo é 11 a 1 da tarde. Então, é o horário de manhã, 11, meio-dia, né? Então, o pico é meio-dia. Então, você entender que o coração funciona 11 a 1, desse tempo é mais frágil, o coração precisa fazer um repouso, precisa ficar calma, ficar alegre, não ter muito de emoções fortes, nem come muito e pula na piscina gelada, tá? Isso normalmente causa infarto. Nem corre na lagoa, né? Em Campinas, um ano, quando eu falo isso, as pessoas falam assim, eu vi a reportagem, né? Morreram 8 pessoas. 4 pessoas de fora, 4 pessoas de dentro do circuito lagoa, no meio-dia, época de, né, quente, né? Pessoa correndo. E não tinha problema, mas pode ser ter um problema congênito de problema de coração, a pessoa não sabia, não é? Como é jovem, né? A maioria dessas pessoas são jovens, né? 40 anos, você fala 40 anos é jovem, tá? Então, esse horário, o que a gente tem que fazer? Na medicina chinesa, esse horário é para você ter calma. Então, não faz academia, não faz esforço, não corre, não toma banho gelado, nem acabou de comer, aí vou dar o último mergulho. Você não volta. Porque nessa hora causa infarto. Sabe aquela ator Domingo Montagnier? Ele acabou de comer e entrou na São Francisco, que está muito gelada. E isso, quando muito gelada, a extremidade, né? Ele começa a ter uma vasoconstritor. Então você não consegue inspirar mais o ar. Nesse horário, o pericárdio está falta de circulação. A circulação falta de circulação por quê? O sangue está condicionado no estômago, porque você acabou de comer. Então não tem muito sangue no coração, nem no pulmão. E nessa hora, quando o frio, ele precisa força no coração, no pulmão. Só que você não consegue. Então o ar não entra. É uma situação tão agoniosa. Eu aconteceu uma vez que eu tomei
uma cerveja, uma garrafa de cerveja, almocei, eu pulei a piscina do clube, tava gelado também. E aconteceu isso comigo, quase morrendo, a piscina tem 2 metros de profundidade, mas eu segurei a raia, só que eu respirava com calma, eu sei o que aconteceu. Eu não acreditava, mas aconteceu. Mas eu fiquei calmo, mas o ar não entrava. Aí tinha só a vida olhando pra mim, eu tenho vergonha, né? Falei, Peter, eu tava afogando na piscina? Eu fininamente segurando, né, a raia, chegou na escada, subi a escada, eu continuo mantendo a respiração calma, ar não entra, mas eu tenho um pouquinho de força ainda. Eu subi, deitei no chão quente, demorou meia hora para recuperar, então preste atenção nisso, tá? Nessa hora, por isso que o chinês tem um repouso, né, tem um soninho, tem cochilo depois de almoço. Tanto é na escola, a gente é obrigado a dormir meia hora. Você não quer, tem que ter idade, fica o olho fechado, não pode levantar. E essa hora para descansar o coração, tá? Você pode observar que a medicina chinesa é pela muita observação, né? Pela experiência, né? Pela estatística, não que inventou, né? Não é religião, é um fato observado, né? Estatística observada. Estatística sempre tem essa curva chama curva de caos, né? 90% segue essa curva, tem alguns sempre fora da curva, sempre existe, né? Sempre fala, eu quero provar. Tomei cerveja, almocei, pulou na piscina e não deu nada. Era eu, estava tentando provar isso, deu problema, quase morri. O outro horário do coração é 19 a 21 horas. Na verdade, nessa hora não é nem meridiano do coração mesmo, é do pericárdio. Pericárdio é aquela que faz o tecido que faz circulação coronária, aquela circulação por volta do coração. Então, na medicina chinesa, esse também é um órgão. Muita gente também come nesse horário. Então, por isso o jantar não pode comer muito. A pessoa fala, por que eu não posso comer muito no jantar? Se eu fosse capivara, eu como o que eu quiser, eu durmo. Presta atenção, a capivara nem come nessa hora. Pergunta aos velhinhos que ficou 90, 100 anos, mas ele não come a jantar. Ele não sentia bem, ele percebia que não sentia bem. Tem alguns velhinhos que eu conheço, né? A pessoa comia 5, 6 da tarde e já acabou. É uma refeição, um lanche leve. Maria come sopa, toma uma sopinha. Cadê minha sopinha? Toma uma sopinha leve e deita. E muita gente também percebeu que quer emagrecer não janta, né? Então, para não sobrecarregar o coração, justamente esse pericárdio também tem esse problema, porque o estômago rouba muito a circulação, né? Tem um amigo que faleceu desse jeito, 50 anos de idade, em 2012, eu fiquei com medo. Ele tinha a mesma idade que eu. O que aconteceu? Ele jantou simplesmente, comeu, ficou o dia inteiro sem comer, comeu, jantou, deitou com o ar-condicionado ligado. E mesma coisa como fosse você mergulhar dentro de água, só que você está na sua cama. Pode ter uma agonia antes de morrer e a pessoa não percebe, a gente não sabe, né? Quando a pessoa descobriu, já tá duro, né? E ele fala, morreu de infarto. E é curioso, né? Essa pessoa, na verdade, morreram 2 pessoas de amigos meus, desse jeito. Um morreu no meio-dia, dormindo na sala de aula, ele é um diretor, outro morreu em casa, que os 2 não tinham problema no coração. Um dessas fez exame 1 semana antes, tá perfeito o coração. Então, nessa horário, você precisa comer pouco e relaxar também. Relaxar, ouvir uma música boa. Nessa horário também não vai tomar banho frio, depois come mesmo jantar, tá? Não come banho frio. Evita esforço. Tudo que você fizer, esse esforço pode dar problema, tá? Pode causar problema. Se você tem problema de coração, né? Você não tem... eu sou jovem, mas você pode sentir aceleração, né? Arritmia. Pode causar arritmia também. Muita gente já percebe, né? Muita pessoa, né, que chegou dessa idade, 70, 80, já tem uma experiência. Já sabe o que funciona para mim, o que não funciona para mim. É um conhecimento, né? A pessoa conhece o corpo, né? A pessoa fala assim, não me fez bem. Eu não me sinto bem. Então, eu não vou comer, né? Isso é certo, né? Se você viveu 100 anos, já 90 anos, pode fazer o que quiser. O que vale é a sua experiência, porque você já viveu, você já superou todos os obstáculos, chegou nessa, né? Agora, se você tem 30 anos, tá falando as regras, aí é meio estranho, né? Eu tenho 62 anos. Mas eu tô falando em base de medicina chinesa. Tem muita gente que fala assim, eu sou biólogo, eu sou PhD, sou cientista, isso não é ciência. Você conhece medicina chinesa? Você estudou medicina chinesa? A medicina chinesa também é uma ciência de saúde. Então, se você não conhece, não faça esse tipo de colocação. Experimenta, observa, né? Se você comeu, almoçou, tenta mergulhar na piscina da sua casa, só para você sentir como que é. Essa ciência, nada melhor,
prova. Qualquer ciência, qualquer avanço científico precisa provar pela a realidade, né? Pela experiência. Então, realidade é o maior a ciência do mundo, né? Que você prova que realmente acontece, né? Então, essa prova é real, né? Prova clínica, prova de vida real, de muitas pessoas. Então, vamos cuidar a saúde dessa maneira para não ficar doente, para não morrer parado, né? Não morre fácil. Eu fiquei com raiva, né? Falei assim, nossa, como que você morreu? Não pode fazer isso. É incompetência. Bom, essa é uma brincadeira, tá, gente? Bom, compartilha com esse vídeo para os seus amigos que tem problema de coração e assim a gente faz o mundo melhor. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito amado. Eu sou muito feliz. Eu sou.